Olá, mulheres. Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você nesta terça-feira abençoada, amém? Meu nome é Daiane. Vamos seguir aqui no nosso Devocional Pérolas, pensarmos um pouquinho nesse tema, né? Você nasceu de novo? Em cima do texto que lemos ontem, lá em João, capítulo de número 3, um diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus diz, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E não é de forma, digamos, literal, fisiológica, de voltarmos para o ventre da nossa mãe e depois de dores de parto, nascermos de novo. Não. O texto segue dizendo que para entrarmos no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. E o que vemos, né, nos dias de hoje, muitas das vezes, são pessoas que de fato levantam a mão, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, agendam, né, o data do seu batismo e numa grande festa sepultam o velho homem, a velha mulher nas águas ali do batismo, simbolizando um novo nascimento. Mas infelizmente depois que levantam dessa água, momentos depois, horas depois, dias depois, seguem as suas vidas, esquecendo que a partir daquele momento, de fato, é viver aquela palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E continuam com as suas velhas práticas, seus velhos hábitos, suas condutas que não agradam a Deus. E o fato é que depois desse dia que você levanta e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra diz que no mesmo momento nós recebemos um alguém de presente para viver ali conosco até a volta do nosso Senhor e Salvador, o dia em que Ele vem e que Ele prometeu vir nos buscar e morar com Ele eternamente. E nós recebemos, né, esse alguém. Alguns dizem ser algo, mas não é uma coisa. É uma pessoa e essa pessoa é o Espírito Santo. E vivendo assim, com os velhos hábitos, a antiga natureza ainda, né, se sobressaindo, é uma maneira que eu falei num outro devocional, num outro devocional que nós gravamos aqui, né? É a maneira que a gente faz de instigar, né? E deixar o Espírito Santo quietinho, abafado dentro de nós, sendo que quando nós nascemos de novo, a maior evidência de que isso realmente aconteceu é quando a gente deixa o Espírito Santo sobressair e agir através de nós, porque é o próprio Deus agindo através de nós. E quando isso acontece, é como eu falei ontem, quando nós fazemos uma manutenção da nossa vida com Deus, né? Assim como um bebê quando nasce, que precisa de leite, que precisa de cuidados, que precisa de amor, de carinho, de um banhinho e de uma comida, né, com alimentos que contêm mais vitaminas para que ele cresça forte, né, que ele cresça com uma força maior, né, vistoso, vitaminado, corado, né? Assim é a nossa vida quando nós nascemos de novo. Precisamos de vitaminas, precisamos crescer forte, né? Precisamos de componentes que façam com que a gente tenha saúde, cresça com saúde, com vigor, né? Assim como eu dei o exemplo da árvore, né?
da árvore que eu citei ontem, que quando você planta, você precisa regar, você precisa colocar amor, você precisa adubar para que ela cresça forte, bonita e que ela gere frutos. E quando a gente rega, quando a gente cuida, né, tem uma manutenção da nossa vida com a palavra de Deus, oração, intimidade, renúncia, fugindo do pecado, da aparência do mal e resistindo o diabo, nós crescemos fortalecidas, fortalecidos, com saúde, prontos, né, para viver os ciclos e as etapas da vida, né? Assim como uma criança que logo cresce, tem que ir para a escola, tem que lidar com outros tipos de crianças que teve contextos diferentes, até sofrer talvez algum tipo de bullying. E ela vai crescendo e ela vai, né, aprendendo a lidar com certas dificuldades, assim somos nós. E quando a gente, de fato, mantém o Espírito Santo aceso, em primeiro lugar, trabalhando na nossa vida e através de nós, vai chegar um tempo que os frutos começarão a aparecer, que é onde Gálatas, capítulo de número 5, vai falar sobre o fruto do Espírito. Tem uma irmã, uma das nossas pérolas, a Tiara, que trouxe esse ensino para as nossas crianças e trouxe ali o fruto, se comparando a uma mexerica, que contém vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. É fruto que contém vários componentes, que produz um único fruto. Bom, doce, vistoso, saboroso. E não só de gosto, mas que tem uma substância e uma vitamina, sabe, que nos mantém de pé e que não só nos mantém de pé, mas faz com que alimente muitos outros que se aproximam de nós. Certa vez, Jesus, em uma das suas peregrinação, caminhando, né, fazendo ali o seu chamado, e ele estava faminto, e ele avistou uma figueira de longe, muito vistosa e bonita. E ele olhou e falou: vou até aquela figueira porque eu estou com fome. Quem sabe ele tem alguns figos que possa me alimentar. E quando ele chega perto daquela figueira, ele repara que não tem frutos, mas que ela só aparentava, né, ter frutos. Ela tinha muitas folhas, ela era pomposa, vistosa de longe. Porém, Jesus ali, frustrado, amaldiçoou aquela figueira, porque eu acredito que ele tenha se irado, porque imagina você, chega em casa com maior fome, e você tá com pressa, porque logo você tem que sair, né? Você tem compromissos, e você avista ali uma Tupperware com um arroz que já estava ali guardado, e você fala: uau, ali tem um arroz, eu vou aquecer, e é ele que eu vou comer, para eu poder continuar o que eu estava fazendo ou ir para o meu compromisso. E quando você abre o pote, você chega mais perto daquele arroz, você abre o pote, sobe um odor de que demonstra que aquele arroz está estragado. Então imagina a ira, a decepção, a frustração de que eu estou com fome, eu me decepcionei porque eu achei que estava pronto ali, eu poderia me saciar. Assim acontece com muitas pessoas que levantam as suas mãos, aceitam e reconhecem Jesus, até passam pelas águas do batismo, mas deixa o Espírito Santo apagado, completamente afogado dentro de si, não deixando com que Deus transforme a sua vida, mude a sua vida e use a sua vida também para edificar e abençoar outras vidas. E isso eu falo do fruto, porque quando eu abençoo, quando eu sou usada também para mudar vidas, alimentar vidas, eu tô falando desse fruto. Do fruto que as pessoas muitas das vezes chegam na gente e querem, esperam da gente, porque no nosso exterior demonstra que carregamos alguma coisa.
É como esse pote de arroz. De fora do pote eu estou vendo que ali tem um alimento que eu posso talvez me alimentar, mas que quando eu abro o pote, quando eu vou lá e eu me sinto, talvez eu identifico que ali poderia ter frutos, porque parece bonito, como aquela figueira que Jesus avistou, e quando eu chego perto, ou o fruto tá podre, ou tá oco, ou simplesmente não há frutos. Só parece que tem, mas não há. E aquela decepção bate, né? De você talvez procurar uma pessoa para se desabafar, conversar, esperando ali uma palavra que preencha aquele vazio, que cure aquela dor, sare aquela ferida ou liberte aquilo que talvez é um peso para mim. E não é assim que acontece. A pessoa abre a boca e não é o Espírito Santo que está falando, mas é sobre ela ou é sobre outras pessoas. O pastor mesmo falou isso na semana passada, do tema A Mesa. Fale pouco de você, nada de ninguém, e tudo e muito sobre Jesus. E infelizmente, às vezes porque nós estamos abafando e estamos deixando o Espírito Santo esquecido e guardado lá no fundo, a gente faz ao contrário. E às vezes é como se a gente fosse comprar aquele maracujá que tá tão lindo na feira. E até tá pesado, mas quando a gente abre, não tem nada. Ou ele ainda tá branco, sabe? Como se tivesse estragado. Não dá para utilizar nem para um suco, nem para uma geleia gostosa, para nada. E aí a gente tem que jogar fora. Ou é como aquele sal que, se ele não salga e não traz sabor para o alimento, não serve para mais nada, a não ser jogado fora. Então, essa semana, o Senhor, Ele quer falar conosco a respeito desse fruto do Espírito que nós precisamos gerar, irmãs. E ninguém, como o pastor sempre fala, eu acho muito legal, a gente nunca viu uma árvore se espremendo e fazendo muita força para gerar um fruto, como uma mulher para gerar um filho, né? Que passa ali por dores de parto. Mas se comparando a um bebê quando nasce, né? Como nós estamos falando sobre novo nascimento, ou um nascimento de uma árvore, precisa ser cuidado, precisa de uma manutenção, requer uma atenção. E é isso que o Espírito Santo, Deus, quer falar conosco. Vamos prestar atenção na nossa vida, em como estamos conduzindo e carregando esse evangelho de Jesus. Se o Espírito Santo, que é uma pessoa, o nosso amigo, que nos ajudaria a fazer isso, porque de nós mesmos, nós não conseguimos. Pedro mesmo, quando teve a revelação de quem era Jesus, o próprio Jesus falou para ele, isso não foi carne e sangue que te revelaste, não é sobre o seu intelecto, mas foi Deus, meu Pai, que te revelou. Ou seja, se a gente não tiver o Espírito Santo, nós não conseguimos, irmãs. Nós não conseguimos, precisamos dele, porque nós somos falhas. Nós sepultamos o velho homem, a velha mulher, nas águas do batismo, de fato, mas quando o Espírito Santo está instigado, né, está guardado, está abafado, a gente sempre ressurge com ele, com esse novo homem, com esse velho homem, com essa velha mulher de novo. E a gente precisa prestar atenção se nós estamos fazendo a manutenção correta para que esse fruto está nascendo em nós. Se estamos alimentando outros através de nós. Para que, de fato, outras pessoas reconheçam Jesus através de nós, porque a obra é através de nós, irmãs. É em nós e através de nós. Sem contar que se não nascermos do Espírito, nós não herdaremos o reino dos céus. Não veremos, não participaremos do reino. Isso é Bíblia. Então nós precisamos desejar, obter esses frutos, para que nós venhamos a servir
pessoas, alimentar pessoas e também se regozijar, porque é muito gostoso. Eu falo que é muito bom. É claro que quando Deus nos usa para algo, para mudar vidas, para levar algo da parte dele para alguém, é muito bom. A glória e o louvor e a adoração, é claro que é de Deus, não é nada sobre nós, não temos poder nenhum. Mas é muito bom saber que nós somos ponte de Cristo, instrumentos do Senhor e que Ele pode contar conosco. É tão bom, né, quando a gente faz algo de bom para alguém, quando nós somos alguém que coopera para que a empresa caminhe e ande, que o nosso chefe fala para os outros que o salário da fulana, o salário do ciclano eu pago com prazer, porque sem ele aqui, sem ela aqui, as coisas não andariam como andam a minha empresa. E é tão satisfatório ouvir isso, saber que alguém pode contar com você e que essa pessoa talvez até te recompensa feliz, porque você de fato é alguém que ele pode contar. É bom, a gente se sente feliz, é muito bom. Assim também é com as coisas de Deus, é saber que o Senhor nos usa, que o Senhor abençoa o nosso louvor, que através da nossa adoração, através do nosso tempo, do nosso talento, pessoas são alcançadas, saradas, curadas, libertas, não é verdade? Então nós precisamos desejar, né? Desejar que esse fruto nasça em nós, para que alimente outras pessoas. E esse fruto, como eu disse, ele é um fruto, não é os frutos, né? É um fruto que contém vários componentes. Em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Como eu falei, nós vamos falar um pouquinho deles. Hoje eu quero falar só um pouquinho, resumidamente, irmãs, do amor, da caridade, que é a benignidade, e a bondade. O amor, irmãs, é algo que, olha, até pouco tempo atrás eu estava vendo um vídeo e acompanhando a respeito de um funeral de uma pessoa muito relevante na obra de Deus. E eu vendo todas aquelas imagens, tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele culto fúnebre e muitas outras situações que eu tenho reparado de um tempo para cá, por conta do eu das pessoas, do eu. O quanto o amor de muitos se esfriou. E isso é bíblico, né? E quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de Jesus, a gente automaticamente liga o amor, porque o evangelho foi a maior prova de amor que um ser humano poderia sentir ou receber de qualquer outra pessoa. Nós já falamos sobre isso aqui. E hoje a palavra amor está muito banalizada, porque da mesma maneira que eu falo que eu amo meu filho, eu uso a mesma palavra para falar que eu amo um carro, eu amo, né, um objeto. E nós estamos falando de coisas completamente, uma que tem valor e outra que tem preço. E a gente coloca tudo junto e misturado em uma só palavra. A gente usa a mesma palavra. Mas quando a gente vai falar de amor, a gente vai falar, a gente que tem a clareza da palavra amor, do que significa a palavra amor, a gente logo liga o que de fato é o evangelho. E para isso você precisa ter maturidade e entendimento e clareza do que realmente foi aquilo que Jesus fez ali. Uau! Foi a maior prova escandalosa de amor que eu poderia ver e enxergar, e que você também, porque foi para todo mundo, porque ele amou o mundo, não foi só a Daiane, o pastor Felipe, não. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, por amor, né, a nós, para que nós não venhamos a merecer uma morte eterna, de sofrimento eterno por conta dos nossos pecados. Não, ele não olhou para isso, pelo contrário,
Ele se fez maldito, sujo por mim e por você, no nosso lugar. Mas muitas pessoas não têm essa revelação, irmãs, e banalizam, sabe, o amor. E aí logo nós também vamos falar de um outro componente, né, que compõe esse fruto do Espírito, que é a amabilidade, é a caridade. A forma como nós tratamos as pessoas, né? Se vemos preço nelas, naquilo que elas podem nos dar muitas das vezes, ou enxergamos como Jesus enxergou cada uma delas, com um valor estimado, né? Se tem uma coisa que eu amo no Evangelho de Jesus é quando eu reparo o como ele amou as pessoas, o como ele se envolveu em cada dor, em cada sofrimento, em cada situação. Tem uma história. E não é uma história, é um fato, né? Jesus viveu isso em uma das suas peregrinações, enquanto ele estava indo com um cortejo descendo para uma cidade, ele encontra um cortejo vindo de lado contrário, saindo da cidade, uma viúva carregando ali o caixão do seu único filho que morreu recentemente, com um cortejo ali de pessoas chorando, e Jesus olhando isso. A palavra de Deus diz que ele se aproximou dela com íntima compaixão e disse: mulher, não chore. E eu imagino o jeito, a ternura que Jesus usou ali para falar com aquela mulher e se envolveu com a dor daquela mulher. Hoje nós estamos vivendo dias que ninguém quer se envolver com a dor de ninguém, só está se preocupado com as suas conquistas, passando um para cima do outro para ter, né? Talvez uma posição maior na empresa, em qualquer outro lugar, ou até mesmo dentro das igrejas. Isso está acontecendo, como eu vi agora, né? Através desse culto fúnebre, a mulher que tinha morrido não estava nem fria, estava quente ali ainda, e já tinha outra pessoa separada para assumir o lugar dela ali, em menos de 24 horas da sua morte. Do lado dela estava acontecendo um outro tipo de cerimônia, de tipo, ela morreu, mas já estamos colocando outra no lugar. Cadê o amor, irmãs? Isso está acontecendo diante dos nossos olhos, dentro da nossa casa, ao nosso redor. E Jesus hoje vem nos chamar a atenção. Nós nascemos de fato de novo. Será que estamos, vivendo, em caridade, sendo benigno, tendo caridade, tendo misericórdia com aqueles que talvez nos machucam, sabe? Nós podemos errar e pode ficar camuflado, ninguém nem precisa saber, mas Deus está vendo. Mas quando erram conosco, nós não agimos com misericórdia. É como aquela parábola do servo e do senhor, sabe? Não sei se todas conhecem, quando um servo, um senhor que é perdoado da dívida do seu senhor maioral, e quando tem um outro servo que está devendo, esse senhor que foi perdoado pelo, o seu senhor maioral, ele olha, ele fala: não, mas eu não vou perdoar, você vai ter que pagar aquilo. Mas ele também foi perdoado. Antes disso ele foi perdoado, ele também estava devendo o chefe, Ele também estava devendo alguém, ele foi perdoado daquela dívida. Mas ele não perdoou quem estava devendo ele. É tipo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. As pessoas hoje não têm compaixão, não querem se envolver, tocar nos problemas de mais ninguém, não tem misericórdia de ninguém, não é generoso, não consegue ver uma necessidade e abrir o seu coração, ser íntimo ali de compaixão e falar: eu vou ser generoso para com você, eu perdoo a sua dívida sim, vá em paz.
Ou olha aqui, você está precisando disso, eu posso te ajudar. As pessoas não querem mais se envolver. Em Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você já parou para pensar se diante de tudo que você já fez na vida, e ainda faz, porque nós pecamos. Ontem mesmo nós estávamos em família conversando sobre a ceia de Jesus e nós falávamos que ali na mesa da ceia do Senhor, nenhum era digno se for olhar com relação a pecado. Todos ali pecaram e pecavam continuamente. Jesus colocou o pão na boca de Judas, aquele que iria o entregar para matar Jesus. Então, se a gente for falar sobre pecado, ninguém seria digno. Ninguém seria digno. Se Jesus olhasse de fato para todos os nossos pecados e falasse: não, ele pecou, não adianta mais, ele que vive a vida dele, eu vou virar as costas e eu não vou fazer mais nada por ele. Você já parou para pensar se Jesus agisse dessa forma, irmãs? Mas às vezes é assim que a gente age com as pessoas. A gente não tem misericórdia, a gente não perdoa, a gente não tem compaixão, a gente não compreende, né, o contexto de nada. Quando a gente vai ministrar a palavra de Deus e quando a gente usa sempre um personagem bíblico, a gente sempre esboça ali o contexto daquele personagem e o porquê das escolhas que aquele personagem teve e tudo mais. A gente até traz um ensinamento, mas a gente vê que as pessoas parece que têm comichões às vezes nos ouvidos, entende de primeira mão, mas quando é provado naquela palavra que ouviu no domingo, na segunda-feira já coloca tudo a perder. Só serviu para Moisés, só serviu para Elias, para Eliseu. Não, a palavra é viva e eficaz, né? Atualizada também para os nossos dias, mas a gente não se encaixa, não deixa ser provados, né? Glória a Deus. Em Romanos 12:10, somos convidados a dedicarmos a nossa vida uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. E será que é assim que nós temos agido? Vamos falar também sobre a bondade. A bondade é fazer o bem, não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Em Salmo 15 vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que dê o coração, que fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz o seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas que honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro. Salmo 15 vai dizer isso. A bondade, irmãs, é gerada em nós através mesmo só do Espírito Santo. Como eu disse, nós temos uma humanidade caída, falida, que só pensa em nós mesmos. Com que lucro teremos quando fazemos o bem a alguém? Mas quando nós temos o Espírito Santo, só Ele, para fazer gerar em nós esse gomo desse fruto do Espírito, que é o que nos capacita a zelar, sabe, pela verdade e pelo que é certo, que é justo, assim como o nosso Deus. O nosso Deus é justo. E se somos filhos e filhas dele, devemos ser justas e justos como ele é. E aí assim, sendo assim, isso nos leva a rejeitar tudo que é ligado à maldade, à perversidade, às coisas que parecem ser boas, mas são injustas. Sabe como ganhar aquele dinheiro injustamente? É mais ou menos isso. O meu marido sempre diz isso, né? Que quando as pessoas vêm para Jesus, elas falam: mas eu não preciso desse ato de fé, aceitar Jesus, me batizar de novo, porque muitas das vezes essas pessoas são batizadas quando eram crianças. Eu sou um homem bom, eu não preciso declarar isso. Mas quando você vai ver, bom aos seus olhos, porque compara essa bondade com não praticar talvez pecados imorais, né?
aqueles fortes, aquele como não adulterar, não matar ninguém, não roubar ninguém, mas tem um caráter às vezes duvidoso e só ele, Deus, sabe que tem, porque às vezes não está às claras para as outras pessoas. E a gente confunde muito essa bondade com a bondade justa de Deus. Que essa palavra venha constranger o nosso coração. Meu áudio já está bastante longo, eu prometo que amanhã eu vou ser bem mais resumida, mas é porque essa palavra é muito delicada e não tem como passar grossamente por cima dela. Mas eu sei que Deus vai falar melhor ao seu coração. Eu quero orar por você. Amanhã nós vamos voltar e nós vamos falar um pouquinho sobre a alegria e a fé. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando aos nossos corações. E em nome de Jesus, até sexta-feira, nós vamos fechar direitinho todos os gomos, todas as camadas desse fruto. E nós vamos pedir para Jesus nos ajudar a gerar através do seu Espírito Santo que está aqui dentro de nós, esse fruto bom, doce, que vai nos trazer alegria e também vai alimentar a muitos. Amém, Jesus querido e amado? Eu quero louvar e glorificar o teu nome por essa palavra, Deus. Continue falando aos nossos corações. Continue constrangendo os nossos corações, nos ensinando, nos exortando em amor, assim como o Senhor tem feito, Pai, esta semana. Nos ajude, Senhor, porque até o final dessa semana nós queremos fechar cada gomo, cada camada desse fruto e passar a gerar esse fruto através do teu santo e doce Espírito Santo, para que vidas sejam salvas, libertas, curadas e alimentadas, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe.